Amém? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas estamos vendo na sua casa pelo YouTube. É um prazer que você tenha aberto e separado alguns minutinhos do seu dia para poder estar conosco aqui na Primeira Igreja Batista de Dia das Flores, para a gente poder juntos louvar, agradecer o nome do Senhor e poder aprender um pouco mais da palavra. Semana passada a gente falou sobre os erros de Davi, sobre não errar como Davi. E hoje, dando continuidade ao texto de 2 Samuel, capítulo 11, a gente foi do versículo 1 até o 5 e viu como não errar como Davi. Então a gente vai do 6 ao 13 para a gente aprender como acertar como Urias. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 6 até o 13. Está comigo, Davi? Então vamos embora, eu vou ler aqui para todo mundo, para a gente ficar mais fácil ler a mesma versão. Então, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como ia a guerra. Ele disse a Urias: desça até a sua casa e lave os seus pés. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Urias, porém, dormiu à entrada do palácio real com todos os soldados do seu senhor e não desceu para casa. Quando informaram Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou a Urias: você não acabou de chegar de viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. Joabe, o meu senhor, e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Tão certo como vives, eu não farei uma coisa dessas. Então Davi disse a Urias: fique aqui mais um dia. Amanhã eu mandarei de volta. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Então Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir na esteira com os soldados do seu senhor e não foi para casa. Semana passada aprendemos como não errar com Davi. Essa semana a gente vai aprender a acertar com Urias. O plano de Davi era simples, fácil, prático. Ele falou o seguinte: eu vou trazer Urias da guerra para Jerusalém. Ele vai chegar aqui, vai para casa, vai dormir com sua esposa e vai ocultar o pecado do rei. O plano de Davi era bom demais. Só tinha um problema nesse plano dele, que era o caráter de Urias. E o tema da mensagem hoje é o caráter de Urias. Imagina só o rei, o homem segundo o coração de Deus, e você contar uma história onde esse homem não é o personagem que anda conforme a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente sabe da palavra de Deus, a gente entende, a gente ensina, a gente lê, e a gente ainda assim vive longe dessa vontade por escolha própria. Porque a gente entende e ainda assim a gente acaba vacilando. E quando a gente pega alguém longe do povo de Deus, é um hitita. Abre para mim o versículo 6 aí, Davi. Obrigado. Então Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias o hitita. Alguém que era fora do povo de Deus. E Davi usa de toda a sua influência, de todo o seu poder real, um homem que detinha toda a autoridade, para utilizá-lo de uma maneira positiva. Estava utilizando essa mesma autoridade com Joabe, que era seu sobrinho, filho de sua irmã, comandante do seu exército, para trazer um homem para encobrir o seu erro. Semana passada a gente viu que Davi fugiu de toda a sua responsabilidade, e quando era para ele estar na guerra, ele estava no seu palácio dormindo, uma falta de compromisso com o seu povo, com seus exércitos, com sua nação. E ele vai lá e tira, ele usa do seu poder mais uma vez, para poder vir com alguém da guerra
para Jerusalém. Versículo 7, Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, os soldados e como ia a guerra. Não era para ele perguntar, era para ele estar lá, envolvido naquele ambiente. Mas ele demonstra interesse, a gente vê que era alguém dividido entre o que era certo e o que era errado. Mas é a partir do versículo 8 que eu quero conversar com você sobre o caráter de Urias. E disse a Urias: desça até a sua casa e lave seus pés. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Versículo 9 também. Urias, porém, dormiu à entrada do palácio real com todos os soldados do seu senhor e não desceu para casa. E aí nós podemos ver na primeira parte o caráter fiel de Urias. Quantas vezes a gente não é tentado também a parar com alguma atividade? O rei mandou que ele fosse para casa. Ele poderia muito bem falar: olha, gente, eu nem queria, mas o rei mandou, eu tenho que obedecer. Eu vou para casa, eu vou lavar meu pé, eu vou curtir minha esposa. Ele não sabia nem se ele iria voltar da guerra. Não sabia nem quando e nem se, como realmente não voltou. E muitas vezes as pessoas, elas tendem a não entender que o conforto, o descanso e a intimidade do lar eram legítimos, né, em qualquer outro contexto, que não fosse um contexto de guerra. Mas Urias sabia das suas obrigações. Urias sabia que não era para aquilo que ele tinha sido chamado. Na cabeça dele, ele só tinha vindo dar satisfação da guerra para o rei e iria voltar como um mensageiro, como alguém que levasse informações e trouxesse informações. Na cabeça de soldado de Urias, ele falou: eu tenho obrigações a cumprir, e essas obrigações têm que ser realizadas. E hoje ainda o mundo oferece boas desculpas para a gente descansar, para a gente parar, para a gente relaxar. O mundo oferece várias coisas para a gente ficar de bobeira. As pessoas chegam em casa, a primeira coisa que faz é sentar no sofá e fazer o quê? Mexer no celular. Aí você mexe, quando você vai ver, já passou 1 hora, já passou 1 hora e pouca. Aí a pessoa toma banho, volta, a pessoa vai e vem, se entretém com programas de televisão, volta, a pessoa não vai na igreja porque está chovendo, ou não vai domingo de manhã porque é o único dia que eu tenho para dormir, até tarde é domingo de manhã, então eu não vou. E aqui não tem essa desculpa, porque você tem o mês de janeiro todinho de descanso. Você não tem desculpa. E é o mês do verão, ele é o mês que é o bonde na praia, é esse. Então você, poxa, domingo é o dia que eu quero ir na praia. Vai, você teve janeiro inteiro. Aí janeiro a pessoa não tem vontade, ela só tem vontade naqueles dias que não pode. E o mundo oferece boas desculpas para a gente relaxar, para a gente descansar, para a gente não manter o nosso compromisso com algumas atividades. Eu estou sem tempo para ler a Bíblia, eu estou sem tempo para orar. Conta Deus no meio dessa confusão sua do dia a dia. Vai escutando um hino, vai pregando, vai caminhar na pracinha do Paú, dando as voltas, vai orando, vai lembrando de um irmão. Né, irmão? O homem estava rodando hoje na praça lá, todo forte. Tomara que tenha rodado orando, que me viu buzinando, abriu um sorriso, que tenha orado por mim também. Tomara. E muitas vezes a gente passa o nosso dia, inventa motivo para descansar. A gente esquece de ser fiel. E foi essa fidelidade de Urias que contrastou com toda a corrupção de Davi. Urias não tinha condição de nada e foi fiel. Davi, que tinha tudo à sua disposição, se corrompeu. As pessoas têm que entender que é importante manter um caráter fiel, de compromisso, de começar e terminar, da pessoa poder acreditar na sua palavra, da pessoa poder acreditar que como cristão nós vamos cumprir com as coisas que nós temos que cumprir. Enquanto um tinha que ir para a guerra e não foi,
o outro voltou da guerra com todos os motivos, com autorização do rei para descansar, e ainda assim, ganhando presente, ganhando agrado, se sentindo importante, ele não foi descansar. Muitas pessoas estão alegando um cansaço, alegando que tudo bem, a gente cansa, mas que a gente durma na porta do palácio, que a gente não vai para casa, que a gente não entrega os pontos. Várias pessoas estão gastando seu tempo achando que isso é recuperar as energias, mas não é. A gente tem abandonado atividades vitais. Um soldado tinha que estar pronto o tempo inteiro. Se ele fosse para casa, não ia dar certo. Eu lembro do papai, meu pai, para você que não sabe, meu pai foi aposentado pela Marinha de Guerra. Um dia chegou em casa todo feliz, o navio parou no porto. Ele entrou no banheiro, tomou um banho, na hora que ele estava no meio do banho, o telefone toca. Aí minha mãe falou: Milton, é de lá do navio. O papai trabalhava embarcado no navio lá na Bahia. Ele tinha acabado de chegar em casa, estava tomando banho. Ele saiu do banho, atendeu e falou: então tá bom, tá, tchau. Desligou, terminou de tomar um banho, botou a roupa e falou assim: eu tenho que ir, porque soldado não tem isso de escolher. O soldado ele está sempre pronto. Tem vários cristãos aí que a gente tem que ficar puxando pela orelha. Não está pronto, está descansando. Na hora de estar fazendo uma coisa, está descansando. E a gente vê lá no versículo 10. Bora, Davi, sair. Que Davi fica sabendo. Quando informaram Davi, se informaram é porque o rei queria saber o que estava acontecendo. Quando informaram Davi de que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou a Urias: camarada, você não acabou de chegar em viagem? Você não está cansado? Por que você não foi para casa? Versículo 11. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber, deitar com minha esposa? Tão certo como vives, eu não farei uma coisa dessas. E nesse ponto nós vemos o caráter comprometido de Urias. Ele não era apenas fiel, demonstrando quando os outros não podiam ver. Quando ninguém via, ele era fiel também, ele era comprometido. Ele era alguém que estava fazendo parte da causa. A arca de Israel e Judá estavam em tendas, ou seja, estavam numa situação de completo desconforto. Para piorar, Joabe, o comandante dos exércitos, estava ao ar livre. Como ele poderia descansar e esquecer seu compromisso? Eu fico pensando nisso e trazendo para os dias de hoje. Nós vivemos um tempo de guerra, não física, não armada, mas uma guerra espiritual. E vários cristãos estão descansando em casa, estão dormindo. Se a gente pegar e der uma olhada, são vários missionários, vários pastores, vários irmãos saindo aí lutando, fazendo visita, vários evangelistas levando a mensagem, e alguns irmãos quietos em casa, aproveitando o conforto do lar. E não que isso não seja legítimo, mas no contexto que nós estamos vivendo, de uma sociedade cada dia pior, a gente tem que separar a nossa visão como a de Urias e entender que devemos ter uma consciência coletiva que reflita nas nossas atitudes individuais. Urias poderia ir para casa, poderia descansar, mas ele entendeu que o compromisso dele não era esse. E eu não estou falando de você ir para sua casa e dormir a noite toda. Você tem que fazer isso. Não estou falando de você não ir para o seu trabalho amanhã. É justamente o contrário. Mas eu estou falando de você ser um servo do Senhor em qualquer lugar que você esteja. Se você estiver em casa, você está trabalhando. De sorte que somos embaixadores do Rei. O embaixador ele não tem essa, é o tempo inteiro pronto. É o tempo inteiro em atividade. E a gente vê várias pessoas comprometidas com o reino e várias outras simplesmente vivendo por viver.
A pessoa vem à igreja, bate palma, ela canta, ela ora, ela chora, ela se emociona, vai embora no outro dia. Você passa a mão na Bíblia assim, a Bíblia está só poeira. Aí dá o domingo de novo, não, aí domingo sim, domingo ela vai lá e passa um paninho, que na ilha da poeira, né? Passa um paninho, leva a Bíblia dela. É um soldado que só vai para a guerra no domingo. Não serve. O soldado está sempre pronto. Devemos ter essa consciência coletiva. Meus irmãos, se tem alguém lá no campo, onde eu não posso ir, que eu ore por ele, que eu invista, que eu envie missionários. É muito bonito a gente falar de missões, três vezes por ano, nós nos envolvemos com as campanhas, missões nacionais, missões estaduais e missões mundiais, e é lindo e é essencial, é maravilhoso que a gente faça as campanhas. Mas, além de tudo isso, o mais essencial é que nós não apenas façamos campanhas, é que nós nos envolvamos, que nós, de alguma maneira, possamos ir a campo, orando, ofertando, incentivando, adotando um missionário, escolha a maneira que você quiser. E foi esse compromisso de Urias que contrastou com a negligência de Davi. Enquanto Urias fazia questão de dormir na porta do palácio, Davi tirava os seus cochilinhos da tarde. E a gente olha hoje e vê que vários crentes também estão assim. É difícil da gente falar, mas eu tenho que falar da gente. Não vou falar de quem está no mundão. Tem que falar da gente, a gente tem que olhar para a nossa realidade. E continuando, indo lá para o 12, Davi, aí, obrigado. Davi está demais hoje. 12 e 13 depois. Então Davi disse a Urias: fica aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E Davi tentou a última vez, versículo 13. Então Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir na esteira com os soldados do Senhor e não foi para casa. E aí a gente vê o caráter íntegro de Urias. Mesmo depois de bêbado, Urias não foi para casa. Mesmo com os sentidos enfraquecidos, Urias não vacila. Urias não se abala por extremos de alegria ou de tristeza. Muitos cristãos, eles andam numa ponte, né? E fica cada hora quase caindo para um lado. Ou está muito bem com Deus, está tudo certo, ou não, está tudo ruim. Está tudo ruim, Deus não me ama, Deus não tem respondido minhas orações, e com base nessas emoções ele vai tomando suas decisões, porque ele não vive na integralidade do que Deus quer. Eu vinha para cá pensando, a integral, para você que não sabe o que é íntegro, o íntegro é algo por inteiro. É algo que é inteiriço naquilo tudo. E quando eu fiz engenharia, tinha uma conta que chamava integral. É a conta que separa, o tipo de conta que separa os homens dos meninos. Eu achava que eu sabia matemática até aquele ponto. Porque ele pega e divide tudo em infinitas partes pequenininhas. Essa é a derivada. Aí você fica, puxa, isso é difícil. Aí depois você descobre que é uma coisa pior, pastor. Isso se chama integral. É você somar cada pedacinho daqueles infinitos de um ponto a outro. Se ficou um para trás, não é integral. Se não é integral, você errou a questão. Não, faltou só um infinito, um negocinho assim, um fiozinho de carne. Não, não é integral, porque não está inteiro. Você errou a questão. Imagina só, você foi até o finalzinho e errou porque você não somou uma pequenina parte. Na nossa vida é assim, nós temos que ser integrais. Não adianta aqui na igreja eu ser um exemplo, eu ser alguém que as pessoas olham, alguém que é um servo de Deus, aí chega lá na minha casa, eu bato na minha esposa.
Diz que o menininho virou assim e falou assim: pastor, eu quero morar na igreja. Você quer morar na igreja, meu filho? Mas por que você gosta da palavra do Senhor? Não, porque aqui o papai não baixa a mamãe, aqui o papai não xinga ninguém, aqui o papai não arruma confusão, aqui o papai é um cara legal. Eu queria morar aqui na igreja para o papai ficar assim o tempo todo. Aí o cara olhou assim, né? A gente conta essa história, mas imagina só, quando as pessoas olham para a gente, será que elas conseguem somar essas infinitas partes e ver que eu sou um cristão? Será que eu tenho vivido em integridade? Porque quando a gente vai ver, o mundo tenta nos distrair e nos privar dos nossos sentidos do certo e do errado. Assim como Davi fez com ele, embebedou, o mundo tem tentado nos embebedar, tirar os nossos sentidos. O mundo tem tentado mostrar para a gente um retrato diferente. Mostrar falando que o certo é o errado, que o errado é certo, que não tem padrão, que é uma bagunça mesmo, que a gente simplesmente tem que aceitar. Se não aceitar, é preconceito. Se não aceitar, é porque a gente é retrógrado, é porque a gente é saudosista, escolha o nome que você quiser. Eles estão querendo transformar o comum no normal. Comum é aquilo que se repete várias vezes, nem só porque se repete, aquilo é normal. O normal é aquilo que tem que acontecer. É aquilo que acontece, por mais que não aconteça repetidas vezes. É o mesmo conceito do simples e do fácil. Simples é algo que você consegue ali desenvolver, porque a pessoa entende rápido, mas nem tudo que é simples é fácil. Quer um exemplo? Tem um negócio que se chama maratona. São 42 quilômetros, minha irmã. Não é isso? São 42 quilômetros. Vê se não é simples. Você sai de um lugar e chega em outro lugar o mais rápido que você puder correndo. Não é simples o conceito? É fácil correr 42 quilômetros? Não é. Então não é porque é simples que é fácil. Da mesma forma, a palavra de Deus ela é simples. E Jesus é simples ao dizer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Mas como é difícil seguir esse caminho, como é difícil entender que tudo que está na Bíblia é verdade, por mais que às vezes as pessoas tentem distorcer. E como é difícil as pessoas entenderem que não existe vida longe de Jesus. Da mesma forma, o mundo tenta nos entorpecer. Aqui Davi usou comida e bebida para distrair a mente de Urias. Mas o mundo tem tentado nos oferecer outras coisas. Existem outras drogas, outras ilusões. As pessoas têm experimentado isso e têm ido para onde não se deve. Quantos lares você conhece hoje que são afetados pela drogadição, por furtos, pelo álcool? E a gente ainda tem que aguentar as pessoas falando que é normal. É isso mesmo. Se você abrir o jornal de amanhã, você vai ver, fulano foi assaltado, o vagabundo entrou na casa aí e roubou. O cara matou a mulher. Isso não é normal, está acontecendo o tempo inteiro, mas eles querem que a gente ache que isso é normal e não é. O mundo quer porque quer fazer com que nós achemos que o errado é certo. E essa integridade de Urias contrastou com a fraqueza de Davi. Urias, imagina a saudade daquele homem de casa. Eu nunca quis trabalhar viajando porque eu sempre tive certeza que eu queria ser pai. Eu queria estar perto da minha família. Então eu nunca tive coragem de aceitar um trabalho. Passou de Vitória para Rio Brilho, que é procedência maligna. Chegou na Serra, eu vou gastar muito tempo para ir voltar, porque eu quero chegar em casa o mais rápido possível. Não é para descansar, é para ver meu bem, é para brincar com meu menininho, é para ver. Às vezes a gente chega morto, mas eu quero olhar assim para saber se está tudo tranquilo. Eu imagino Urias, que deve ter olhado assim e pensado: caramba, eu tenho uma mulher bonitona em casa, eu podia estar em casa. E mesmo entorpecido dos seus sentidos, ele não fraquejou.
Ele foi íntegro. Ele foi inteiro. Ele não ficou pensando assim, eu vou, não vou, eu vou, não vou. Se a gente pensa muito, a gente inventa desculpa e vai. Urias foi fiel, comprometido e íntegro. Com base nisso, eu quero pensar com vocês, rapidinho, já encerrando, em 3 aplicações rápidas. E a primeira dela é manter-se fiel. Muitas pessoas têm usado desculpas para manter o padrão mundano em sua vida e fugir do que Deus tem proposto. Todo mundo faz. Não, isso é normal, mas as outras tem igreja que deixa. Não, mas tem religião que aceita. Várias pessoas têm inventado desculpas para não mais orar, para não ler a Bíblia, para não participar dos cultos. Meus amados, a gravação do culto é uma bênção. Tem gente que não ouviria a palavra de Deus se não fosse gravada. Esse trabalho é lindo, pastor. O contraponto é, tem gente que não vem à igreja porque o culto é gravado. Quem é seu pastor? Não, meu pastor é fulano de tal. Não, fulano de tal, né, de São Paulo, você vai lá todo domingo. Você vai lá 2 vezes. Não, eu só acompanho a internet. Aí eu falo, gente, como é que essa pessoa inventa desculpa para não ir na igreja, inventa desculpa para não ler a Bíblia, inventa desculpa para não orar? Eu falo, meu pastor, o pastor Leonardo. Eu sei quem é, eu sei onde mora, ele sabe meu nome. Eu tenho outros que eu acompanho? Tenho. O N. Gruden, não sabe nem que eu existo. Sigo no Instagram, leio cada livro dele com a maior boa vontade. Não vai ver, né? O N. Gruden não vai ver a mensagem que eu estou pregando hoje, não. Mas se ele visse, eu queria agradecê-lo, porque ele já abençoou minha vida, através de livros, através de mensagens e pregações. Mas nada substitui a presença. Como eu estava com saudade dos irmãos. E como eu estou feliz porque a partir do domingo que vem volta EBD, volta essa interação maior da gente. E muitas pessoas têm inventado desculpas para não ser fiéis a Deus. Não ser fiéis ao compromisso. Segunda aplicação, mantenha-se compromissado. E sim, é difícil. Muitas vezes a gente pensa em fraquejar, a gente reluta em fazer algumas coisas, mas é importante. Até porque Deus te deu uma missão. Uma missão, quando ela é dada a um soldado, não é para outro, é para aquele. Você sabia que Deus te deu uma missão, irmão Domingos? Sabia não? Então abre a Bíblia para mim, Tavinho, já que você não está fazendo nada que não seja nos ajudar hoje. Abre a Bíblia lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. A gente vai ler o resto de Mateus todinho, tá? Abre a Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo 19, e a gente vai ler até o final do livro. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a quem? A vocês. Até quando? Até o fim dos tempos. Essa ordenança passou deles, aí através da vida deles foram para outros discípulos, foram para outros, até que chegou aonde? Agora. E passou para quem essa missão? Só para o pastor Eliomar, ele que se vira para pregar o evangelho das flores. É assim? É assim? É assim? É assim que as pessoas pensam, não pode, né? Essa missão é minha, é sua. Até não, essa missão é sua. Lá no seu trabalho, a missão é sua. Tem casa que a pessoa te chama para ir, que é só você. Eu não vou, o pastor não vai, o diácono não vai. Quem tem que ser Jesus lá e quem? É você. Tem lugar que você não pode ir, eu posso. Aí Jesus lá, quem tem que representar Jesus, sou eu. E como eu fico comprometido de uma missão e não cumpro? Jesus deu essa missão para mim, deu essa missão para você. Mantenha-se pronto. Tem a música dos embaixadores que é: vou manter meu compromisso, sempre pronto para o serviço, pois sou embaixador do rei. Vou manter meu compromisso,
sempre pronto para o serviço. É isso que a gente ensina os adolescentes, é que os adultos não querem mais. Não querem manter um compromisso. E outra coisa, não é justo ter tanto serviço dentro das igrejas, pouca gente está trabalhando e você simplesmente aproveitando do conforto do banco da igreja. Tanto trabalho aqui para fazer, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E uma pessoa sentadinha no banco. Não, hoje eu não posso não, estou aqui. Estou ocupado, hoje eu não posso. Não vou, tem gente melhor que eu. Meu amigo, se não for você, vai ser quem? Se não for agora, vai ser que dia? Marcelinho acabou de cantar aqui e você cantou junto. Você acabou de falar para o Senhor, porque eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro o meu coração. Você se colocou disponível ao Senhor. Sua obrigação é trabalhar. A igreja é o único lugar que você já ganhou antes de fazer qualquer coisa. Você já foi salvo, já foi resgatado, agora tudo que você fizer é uma atitude de gratidão, de louvor ao Senhor. Você já recebeu. Geralmente você trabalha o mês inteiro para ganhar seu salário no final. No reino de Deus é o único lugar onde você já recebeu a recompensa e agora você trabalha por gratidão. E por último ponto, mantenha-se íntegro. O mundo vai tentar te corromper. Esse é o papel do mundo. O mundo vai tentar te corromper. Você deve ser íntegro. Esse é o seu dever. O mundo vai tentar te corromper. O mundo cada dia mais vai tentando atrapalhar a gente, vai minando, vai causando confusão, vai tentando enfraquecer a nossa fé, mas nos manter íntegros no caminho do Senhor. É uma escolha que a gente tem que fazer todo dia. Boa música, né? Todo dia o pecado vem me chamar, mas eu escolho Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Que você possa se colocar como Urias se colocou. E mesmo sabendo que lá no final você fala assim, poxa, no final das contas ele foi para lá, foi para a guerra e não morreu. Mas melhor é morrer fazendo a coisa certa, na companhia de Cristo, do que viver uma vida inteira longe dele. Você não entendeu o que eu falei. Mas melhor estar com Cristo, melhor estar com Deus, em qualquer lugar que Ele me enviar, do que estar em qualquer lugar sem Ele. Na companhia de Deus eu tenho certeza que eu encontro abrigo, que eu encontro segurança, que eu encontro consolo para a aflição. Longe de Deus, a única coisa que eu encontro é problema, é confusão. Mesmo quando as coisas parecem que estão dando certo, é aquele certo que está me conduzindo para o lado errado. Então, que nós possamos colocar diante de Deus as nossas vidas, entendendo que não há benesse nenhuma em estar longe de Cristo. Toda vez que eu estou perto de Cristo, por mais que pareça que esteja difícil, que esteja complicado, é ali que encontro minhas respostas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por teu amor, por tua bondade. Senhor Deus, cria em nós, Pai, um coração puro. Senhor, que o Senhor crie em nós, Pai, um coração íntegro, Pai. Que o Senhor crie em nós, Pai, um coração parecido com o teu. Que o Senhor nos renove a cada dia. Que o Senhor renova os nossos pensamentos, renova os nossos corações, as nossas atitudes. Que possamos entender, Pai, que o mundo está aí precisando de uma mensagem. Tantas vidas, Pai, para salvar, tantas pessoas esperando ouvir o Evangelho. Que possamos nos manter firmes em nossas posições. Que não descansemos, Pai, até que o Senhor volte. Até que o mundo inteiro ouça da Tua palavra. Até que Ilha das Flores toda escute que só o Senhor salva. Que só o Senhor é digno de todo louvor e toda honra, toda glória. Até que todo joelho se dobre, Pai. Até que cada língua, cada boca declare que só Deus é o Senhor.
Deus, coloca mais amor, mais fidelidade, mais integridade, mais compromisso em nossos corações. Que possamos sair daqui, Pai, impactados. Que possamos sair daqui, Pai, confiantes que a Tua palavra tem nos sustentado. Que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos fortalecido, que o Senhor tem colocado em nós, Pai, o Teu Espírito a cada dia. E Ele tem se renovado, Pai, renovado a nossa coragem, a nossa força. Leva-nos para casa de segurança, que nós pedimos, te agradecemos, louvamos. Em nome do Filho amado Jesus. Amém.